Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Um dos clubes mais tradicionais de Uberlândia está se reinventando. Com 60 anos de fundação, o Caça e Pesca Itororó de Uberlândia, agora é Itororó Parque Clube. Para falar dessa nova fase do clube, o Band Entrevista de hoje recebe Carlos Alberto Cunha Martins Júnior, presidente do Itororó Clube. Presidente, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação enorme para nós fazermos parte um pouco mais da história da cidade de Uberlândia, da Band. Obrigado pelo convite. E é isso que eu começo o nosso bate-papo, presidente. A história do Caça e Pesca, ela se confunde com a história de Uberlândia, se confunde com a história do uberlandense, afinal de contas são 60 anos de fundação, né? São 60 anos de história, 60 anos que esse clube está sendo destaque na cidade de Uberlândia, sempre esteve num lugar tão merecido de importância, um clube que tem uma grande área ambiental disponível, que eu brinco que é uma parte campestre da cidade de Uberlândia, né? Antigamente você ia de ônibus para chegar lá no clube, estrada de terra, e agora a cidade chegou. A cidade, na verdade, hoje nos abraçou e agora, com o intuito dessa nova gestão, é trazer um local mais sociocultural, que tenha opções para aquelas pessoas que moram na região e até mesmo fora da cidade venham curtir conosco a nossa estrutura, que hoje nós passamos ela por modernizações. Nesse crescimento da cidade de Uberlândia, né, a Zona Sul, que a gente fala, ela acabou abraçando o Caça e Pesca, agora Itororó Parque, quer dizer, ele está talvez numa das áreas mais nobres da cidade de Uberlândia, correto, presidente? Sim, é uma das áreas mais nobres, né, e hoje o que a gente traz, é importante esse diálogo, essa comunicação com a população de Uberlândia, é que o clube não tem nada à venda. Muitos se especulavam que vai fazer condomínio, vai fazer moradia. Não, o clube é um parque-clube, é local de atrativo cultural, atrativo de esporte, atrativo de bem do uso do sócio do Itororó Parque Clube. Então, assim, é muito importante, eu acho que apesar da cidade ter rodeado por nós, nós não temos nenhum intuito, essa diretoria não faz o menor sentido para nós hoje falar em imobiliário ali dentro da nossa área. É simplesmente o uso campestre, o uso técnico de esporte e lazer que a gente quer oferecer. É bom que é uma oportunidade, né, presidente, para a gente acabar com qualquer tipo de especulação. Sim. O Caça e Pesca, o Itororó Parque Clube não está à venda, pelo contrário, ele está se reinventando. Sim, é um desafio muito grande que a gente está enfrentando, porque, como eu disse mais cedo, se a gente dividir a história do clube pela metade, né, 30 anos de crescimento e 30 anos que passaram por algumas dificuldades. Dificuldades essas que agora a gente consegue superar. Queremos trazer mais sócios contribuintes e é por isso a razão desse grande impacto na mídia aí que a gente está hoje. É para trazer o sócio contribuinte, para poder fazer melhorias para usufruir. Nós não estamos vendendo, não tem empresário nenhum querendo comprar nada. Nós simplesmente estamos com o intuito de transformar em um parque, clube de uso do sócio. E essa filosofia de transformar, de modernizar o clube faz parte dessa nova gestão, do qual o senhor é presidente, né? Então, eu queria fazer uma breve retrospectiva antes da gente falar do que esperar do novo clube, do novo Caça e Pesca, né? A sensação de quem frequentava o clube até então é que ele ficou parado no tempo. Muito a manutenção em dia, tudo, mas o Caça e Pesca parece que parou no tempo. É essa a sensação da grande maioria, quem ia lá até antes da nova gestão? É essa a sensação e esse é o desafio, é tirar desse ponto que ele ficou estagnado. Nós tivemos gestões desafiadoras aí no passado, momentos de crise, momentos de problemas, momentos que mudaram todo o conceito do clube naquela época. E agora nós pegamos aí o cavalo andando para a gente fazer ele andar no lugar certo. Então, a gente não tem nada contra quem passou por lá, jamais. O que a gente tem é o intuito de transformar o daqui para frente. Não estou aqui para julgar nem nada, mas o intuito nosso é realmente fazer a transformação e adequá-la às condições atuais. A gente está com muito projeto, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas para executar são obras que estão acontecendo e nós vamos trabalhar para que isso ocorra de forma contra o tempo.
Então vamos falar de futuro, presidente. Quem é a atual gestão? Quem compõe aí o grupo da sua administração? Né? E qual a filosofia de trabalho? No que vocês estão se alicerçando para fazer essa transformação, para fazer essa retomada e jus ao clube que está uma das áreas mais importantes de Uberlândia? Na verdade, o que a gente precisa ter consciência é que a diretoria está imbuída em transformar, trazer modernidade, mobília nova, reformar suas estruturas, trazer acessibilidade, trazer locais mais agradáveis. Então, a diretoria está olhando o clube hoje não com um aspecto político, mas sim com um aspecto empresarial, de como se fosse qualquer empresa das que a gente toca dos nossos negócios particulares. Então, o intuito é realmente monetizar, é cercar as fronteiras, é trazer sócio pagante para dentro do clube e não ter concessões de acesso, aquela coisa que tinha no passado, que isso, na verdade, prejudica todo o desenvolvimento, porque tudo custa. A sociedade hoje é movida a dinheiro, para tudo é necessário dinheiro. Então, assim, não tem como a gente fazer algo se a gente não se cercar. Então, a gente trouxe esse pensamento, essa filosofia do negócio, de que cada um dos diretores tem nas suas respectivas vidas, para aplicar ali dentro do clube de forma empresarial, fazer o clube decolar. O presidente falou dessa visão empresarial, o próprio presidente é um empresário, os demais componentes da atual gestão são empresários. Essa visão do mundo corporativo, ela vem, temos um representante do Grupo Algar também, me corrija, caso eu esteja errado, essa visão do mundo corporativo, ele vem, então, para dentro do Itororó Parque Clube? Bem, essa visão, quando a gente chegou, a primeira coisa que eu disse, quando a gente começou a primeira reunião, eu falei assim, gente, quando você compra um terreno, o terreno é seu, o que é a primeira coisa que você faz? Você tem que cercar, delimitar, para que você tenha domínio sobre a sua área. Então, a primeira medida que a gente adotou foi cercar todo o perímetro do clube, que não era cercado. Fizemos todo o acero ali nas margens da MGC 455, que é Uberlândia e Campo Florido. Estamos fazendo agora um alambrado, uma grande parte do clube, para realmente delimitar o que é do sócio. Então, a primeira coisa que se faz é delimitar o seu perímetro. Então, nesses 200 e poucos dias do ano passado, a gente preparou o terreno, fez a base e por isso que agora, por uma opção e o momento certo, a gente startou esse tanto de reforma, esse burburinho que está acontecendo. Foi tudo programado porque a gente fez um período de preparação para ter a base, porque nenhuma casa constrói sem uma fundação bem feita. Agora, a gente acredita que a grande maioria conheça de fato a estrutura do clube. Gostaria de elencar com o presidente aqui, então, essas reformas estruturais. O que está sendo feito depois dessa preparação de circundar o clube? O que está sendo feito aí no passo a passo que vai dar essa virada de chave no Caça e Pesca? A primeira coisa que a gente adotou, né, foi trazer para o clube o que a regra determina. Nós estamos fazendo obras de acessibilidade, obras de integração das mais diversas possibilidades da sociedade fazerem parte conosco e usufruírem das nossas estruturas. Então, a gente começou a fazer isso. Um clube muito grande, com muito declive interno, e agora a gente vem fazendo a cada medida que seus prédios a gente vai executando por fases, porque se a gente for atacar tudo de uma só vez também é humanamente impossível e nem mão de obra temos. Então, caminhando por fases, né? Começamos com a reforma das piscinas agora de forma bem mais enfática. Tivemos que desmontar toda uma piscina lá, um ícone que era do clube, mas nós vamos retorná-lo no estado que era anterior, porque ele estava com uma piscina com um perigo de romper. Ela tinha um risco de ser rompida pela força da água. E foi uma medida que a gente adotou lá no começo, todo mundo criticou muito a nossa atitude, mas ela foi necessária e com esse número de promessas que vinham acontecendo e nunca foram executadas, ficaram na dúvida. E até ontem ainda falei, vocês duvidaram, então aí a reforma está começando. Mas envolve arquiteto, envolve engenheiro, envolve toda uma preparação para aquilo acontecer. Não é simplesmente, vamos fazer. Nós temos que todo um preparo para aquilo acontecer. Então, o intuito nosso é fazer tudo da forma que a regra manda, né? Com arquitetura, engenharia, laudos, enfim, tudo para ser uma coisa mais profissional,
que é o que a gente adota nas nossas atividades principais, né? Então, tudo realmente está sendo levado para dentro com um espírito profissional. Ainda falando das piscinas, quantas piscinas são hoje no clube? Elas vão passar, a princípio, por essa revitalização, essa reforma? Vai se ampliar o número de piscinas? Porque fala clube, né? A primeira coisa que remete é a piscina, é a água, né? E a água é o que mais tem, né? Já que o Rio Beirabinha passa dentro do nós do temos clube. o nosso córrego do Lajeado, que passa lá dentro, é nascido dentro do Clube Caça e Pesca. Tem um córrego que nasce dentro do Clube Caça e Pesca. Nós temos uma grande preservação ambiental, até hoje mais cedo era um motivo de uma das reuniões que a gente estava, é trazer mais intuito socioambiental para dentro do clube, buscar mais recursos com relação a isso. O clube hoje tem as piscinas que a gente chama de piscina olímpica, as piscinas, a piscina aquecida, a piscina do Bar 4 e a piscina principal, que é essa que está sob reforma. Em breve, essa que tinha o tobogã ali de concreto. De concreto, Uma das características que a gente vai adotar é trazer todo o conceito nostálgico da antiguidade do clube. Nós estamos tentando recuperar isso como uma parte histórica de preservação cultural do clube para criar uma nova área. E essa nova área é o objeto do Itororó Parque Clube, que está aí na mídia. A turma ficou bem alvoroçada. Nossa, o que é isso? Não existe lá? Não, não existe, mas vai existir. Até o final do ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir implementar essa infraestrutura nova, que é um parque aquático que a gente fala aí daqui a pouco. Então vocês vão modernizar, para a gente entender, vocês vão modernizar, revitalizar, sem perder esse elo histórico, vocês vão preservar essa parte histórica e vão ampliar o clube, e aí vem essa nova fase, essa pegada parque, é isso? É isso. O nosso desafio que a gente entendeu lá na época, quando a gente começou a planejar, né, fizemos todo um planejamento, um plano diretor que vai ser apresentado para o sócio, que ainda não terminou, mas a gente, com ânsia de terminar rápido algumas modernizações, a gente está fazendo ele por partes. E a ideia é manter a cultura, a essência do clube sempre. Genial. Tanto é a arquitetura de tijolinho, aquela arquitetura nostálgica de pedra, enfim, para trazer a modernidade numa nova área. Então, assim, a gente vai construir uma nova área, que é onde é o parque aquático que a gente pretende com essa venda que a gente está fazendo agora. Nessa preservação histórica, presidente, as piscinas são abastecidas com água natural. Sim. Isso permanece? Na parte nostálgica, sim. Agora, na parte nova, a parte nova vai ser toda ela com água tratada, porque os brinquedos que a gente pretende implementar, eles precisam desse tipo de tratamento de água. Porque tem uma série de pormenores, bomba, filtro, uma série de estruturas que precisam ser feitas com água tecnicamente tratadas. Então, a parte corrente, jamais vamos tirar isso do clube, mas ela vai ficar numa parte daquele sócio que quer lembrar, curtir aquele momento. E a parte da muvuca, da brincadeira, da criançada, a gente vai criar espaços específicos para aqueles que gostem daquilo. Presidente, então eu vou fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa para a gente voltar falando dessa nova estrutura que está sendo implementada e planejada. Então, olha só, Band Entrevista de hoje recebendo o presidente do Itororó Parque Clube, então Caça e Pesca de Itororó de Uberlândia, o senhor Carlos Alberto Cunha Martins Júnior. Não saia daí, Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o presidente do Itororó Parque Clube, então Caça e Pesca de Itororó de Uberlândia, o senhor Carlos Alberto Cunha Martins Júnior. Presidente, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Falávamos aí então desse novo momento, da manutenção, da renovação, sem perder as raízes, sem perder a história. Agora a curiosidade, a minha e do telespectador, o que vem de novo por aí, qual que é essa estrutura que vai ser agregada ao então Caça e Pesca, agora Itororó Parque Clube? A gente está preparando aí uma série de novidades para o clube. Começamos com alguns quiosques de churrasqueira, pia ali para o associado, uma questão mais intimista, ele ficar ali com a família, até 10 pessoas cabem naqueles quiosques. Ter um conforto,
ter um pouco mais de privacidade do que tinha antigamente nas churrasqueiras. Isso foi o pontapé inicial das obras, né? Agora vem a parte grande, não só de reforma de piscina é uma questão estrutural, né? Mas o que a gente quer trazer de novo, e nós vamos trabalhar todo mundo imbuído para isso, é o parque aquático infantil com o Rio Lento e o Bar Molhado. Então, vai ter uma prainha de areia, o Rio Lento, água tratada, espaço para criança. É uma piscina que a gente tem hoje, nós vamos transformar totalmente, vai mudar todo um complexo novo, que a gente denominou de fase 1, para depois na fase 2 a gente já pensar, e aí já está no projeto também, a gente já começar a pensar numa piscina de ondas. Então, a gente está trabalhando para trazer esse complexo aquático novo, um espaço novo, a hora da curtição, molecada, enfim, e ali desenvolver todo um conceito novo do clube, preservando sempre, que é o que a gente sempre disse aqui, e é o nosso conceito, preservar a nostalgia que é o Clube Caça e Pesca, vai se tornar Itororó Parque Clube. O presidente falou então de etapa, de fases, né? Como é que está esse cronograma? Dentro de quanto tempo então vocês vão conseguir implementar, terminar essas reformas estruturais e implementar essas novidades no clube? As reformas elas seguem, como eu digo, ad eterno, né? Porque não tem jeito, reforma sempre você está mexendo, quem reforma a casa, reforma suas coisas aí, vocês sabem que nunca para, né? Sempre continua. Então, assim, mas uma reforma mais grandiosa que a da piscina, a gente pretende entregar ela aí com 120 dias, essa da piscina grande. Em paralelo a isso, nós estamos trabalhando a planetimetria da área nova, do complexo novo, do parque aquático, e aí sim vamos começar a execução. É uma obra mais demorada, porque é uma obra maior, mas a gente trabalhará para entregar isso até o final do ano. Então, se Deus permitir, São Pedro deixar a gente trabalhar também, até o final do ano a gente quer entregar esse complexo aquático fase 1. Rio Lento, piscina infantil e bar molhado. Quem está nos assistindo está imaginando como é que vai ficar essa nova estrutura. Gostaria de saber do presidente quais as inspirações, então, que vocês estão trazendo para dentro do Itororó. A gente está acostumado a ver alguns parques Brasil afora, alguns resorts. É nessa linha que vai ficar? É nessa pegada. A parte do complexo aquático é todo moderno, revestimentos de piscina moderno, é todo um trabalho feito por um arquiteto renomado da arquitetura de parques, né, que chama Carlos Mauad. Ele foi contratado por essa diretoria para executar essa parte do complexo fase 1 e fase 2. Então, é com ele que tem renome, tem conhecimentos, aplicou isso em vários parques aqui no Brasil. Inclusive, é um arquiteto que faz parque Uruguai, Paraguai, Portugal. Então, assim, é de renome que tem conhecimento e know-how para poder aplicar aqui. Então, nós vamos trazer coisa boa, coisa nova, direto para dentro do Itororó Parque Clube. Presidente, mas isso custa caro, né? Isso custa muito dinheiro. Da onde vêm esses recursos? Como equilibrar despesa, custo e receita para fazer esses investimentos dessa ordem? Desde quando a gente assumiu, nós fechamos a torneira. Deixamos de gastar com tudo aquilo que a gente entendia que fazia parte daquele momento de uma contenção de despesas e começamos a investir em base, né? Reforma de parte elétrica, reforma de parte hidrossanitária, hidráulica, todo aquele conceito para começar a preparar o clube para isso. Então, hoje, a nossa grande receita, ela vem oriunda das mensalidades que os sócios patrimoniais pagam adimplentes ali para nós, que até semana passada estava em 3.344 sócios patrimoniais ativos pagantes. Sim. E isso a gente agradece muito. Isso, na verdade, é um reconhecimento do que o clube está acontecendo e a pessoa aposta que aquilo vai acontecer realmente. Então, a gente só tem a agradecer ao sócio que está adimplente ali conosco. E para essas fases todas que demandam muito mais dinheiro, que não são só reformas, a gente desenvolveu a modalidade de venda do passaporte. Esse que está na mídia, enfim, é uma categoria de venda de ações que não são patrimoniais, não tem direito nenhum sobre o patrimônio, mas tem direito de uso, pagamento de mensalidade. Então, com essa receita, que a gente tem uma expectativa de venda e tomara
aos vendedores, aos corretores que estão esparramados aí pela cidade, superem, porque assim a gente consegue fazer, além de mais rápido, a gente consegue dar sequência em outras fases do empreendimento. Então são duas modalidades, o sócio patrimonial, esse não vai se abrir mais novas cotas? Não, essa é uma política dessa diretoria. Nós não temos ações patrimoniais, aqui as pessoas falam de remida, nós não temos ações remidas patrimoniais à venda pelo clube, o que tem são transações entre particulares que já detêm essas ações. Então, a sua família que tem, aí abre mão, você adquire e aí vai se modificando o sócio, mas são transações entre particulares, não tem nada relacionado com o clube. Né? Ele só paga não vai abrir novas possibilidades. Não, ele só paga uma tarifa ali para fazer a transferência perante o clube, os dados, informações e tudo mais, mas o clube não vende ação patrimonial. Nenhuma ação patrimonial está sendo vendida pelo clube. A outra categoria de frequentador, de associado, é a antiga joia, que agora passa a ser o passaporte? Passaporte. Isso. A gente se lembra da joia, eu tenho uma joia. Sou contribuinte, né? Era um período que o clube não tinha tanto atrativo, né? Aquela pessoa não... Acabava que não pagava pela joia, pagava só a mensalidade, enfim, pela aquisição. E aí hoje, com esse tanto de investimento que a gente propõe fazer e nós vamos trabalhar para executar, criou-se o passaporte, que é uma modalidade de se tornar sócio, um sócio usuário do clube. Então, ele vai ter direito de usar enquanto ele estiver pagando aquela mensalidade. Aí tem as estratégias de marketing, enfim, que paga-se um valor inicial, que é a forma da gente capitalizar e resguardar esse sócio, que ele vai ser sócio nosso por aquele período que ele pagou, e aí, na sequência, ele vai continuar pagando a mensalidade, que esse é o nosso intuito. É tentar resgatar a forma do título patrimonial, aquele que não se vende, o clube não vende, ele não precisar mais pagar a mensalidade. Então, é trazer de volta ao sócio patrimonial a não necessidade do pagamento mensal feito por ele, que foi de grande valia, sustentou o clube nesse período. A gente tem que reconhecer, tem que agradecer esse sócio que pagou, mas eu acho que chega um momento que a gente tem que parar. E parar, a gente precisa fazer a inversão. Era um clube que teve N contribuintes no passado, o sócio patrimonial não pagava. A planilha se inverteu e agora nós estamos trabalhando para voltar ela para o lugar. O patrimonial custeou enquanto foi preciso, você retomando a quantidade de frequentadores, você exime o patrimonial de pagar. Agora, o presidente revelou algo em torno de 3.300 sócios patrimoniais. Isso. E esse sócio contribuinte, o mensalista, como é que está esse cenário? O que já foi no passado? Como é que está hoje? O que vocês pretendem retomar? No passado, esse número de contribuintes chegou num número muito alto, que foi aos anos de glória do clube, na época Caça e Pesca, que agora nós vamos transformar no Itororó com muito mais modernidade, né? Então, assim, no passado, esse número foi exponencialmente diferente, bem maior. E aí, agora, com esse período que ele ficou estagnado, o número decresceu. Nós chegamos aí em 670, 800 sócios contribuintes, ao invés dos 3.400 patrimoniais. Eu estou arredondando o número para ficar mais fácil. Aproximados. Mas agora, com essa venda desse passaporte, a gente quer inverter essa pirâmide, né, para ela se tornar sustentável, a base dela ser sustentável, e trazer realmente equipamentos locais, tudo para que esse sócio possa utilizar. A capacidade, quando toda instalada, qual que vai ser a capacidade de pessoas no clube diariamente, o fluxo de pessoas dentro do Itororó Parque? Segundo o nosso arquiteto contratado, para a fase 1 e fase 2, nós estamos estimando uma utilização no complexo aquático, porque o clube é gigante, né, enorme, então assim, você tem N outras atividades, você tem bicicleta, mountain bike, você tem a parte da represa, você tem a parte da sauna, piscinas, kart, aero, tiro, então assim, você tem N outras atrações, mas a parte que a gente mais fala de clube, né, parque aquático, nós estamos falando 10 mil usuários dia. Essa é a nossa programação, segundo o nosso arquiteto, fase 1 e fase 2 do parque aquático. Uma mega estrutura, né, presidente? Uma mega estrutura. Ela é uma área muito grande que a gente está destacando para isso. E nós vamos trabalhar para colocar esses usuários lá, assim, para eles usufruírem. É para eles que a gente está fazendo. Tá certo. Presidente, fazer mais uma breve pausa na nossa conversa. A gente retorna para falar do futuro.
Band Entrevista de hoje, então, recebendo o presidente do Itororó Parque Clube, o então Caça e Pesca de Itororó de Uberlândia, o senhor Carlos Alberto Cunha Martins Júnior. Não sai daí, Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o presidente do Itororó Parque Clube, então Caça e Pesca de Itororó de Uberlândia, o senhor Carlos Alberto Cunha Martins Júnior. Presidente, muito obrigado pela nossa conversa. Com essa superestrutura que está sendo proposta, a gente se recorda, e aí fazendo essa ponte passado e futuro, de grandes eventos que já aconteceram no Caça e Pesca, shows nacionais, né, competições esportivas, o próprio kart aí, que sempre teve um grande destaque no automobilismo nacional. Como é que vai ficar essa agenda de eventos, né, com essa nova estrutura, com essa nova capacidade, essa modernidade que vocês estão trazendo para o clube? É tanto assunto que daria para a gente falar muitas horas aqui sobre o clube. Já próximo, viu, presidente? Porque nós estamos trabalhando com muita parceria, que sozinho a gente não chega em lugar nenhum, né? Exatamente. Então, hoje a gente busca muita parceria na parte do esporte. Nós já estamos com alguns professores da área do esporte, do tênis, do beach tênis e do handball em conversas para a gente montar as nossas equipes novamente de esporte lá dentro do clube. Começamos agora, nas próximas semanas aí, a gente vai dar um start na reforma do nosso ginásio para resgatar realmente a parte esportiva, né? E é importante dizer que o antigo Clube Caça e Pesca Itororó de Uberlândia fez lá na época uma parceria com o Clube de Tiro de Uberlândia, do qual também faço parte. E agora nós temos ali atletas olímpicos. Nós temos atletas que vão participar agora lá nos Estados Unidos esse ano, do tiro ao prato, e temos também do skate, nós temos atletas ali dentro. Então, assim, apesar de ser um outro clube, né, uma outra associação, mas ela também está dentro do Itororó Parque Clube, e a gente está fazendo todo esse empenho para viabilizar isso, até mesmo em busca de recursos do esporte, recursos federais, recursos estaduais, para trazer de volta realmente para o clube, né? Agora está na moda aí a questão do Ayrton Senna, né, do filme, de contar da história dele. O Ayrton Senna inaugurou o nosso kart, né? Correu duas vezes e foi vencedor. Então, assim, a gente já teve atletas de alto renome, né? E agora a gente vai buscar resgatar isso. O tempo é curto, o tempo urge, mas a gente vai trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível. Trabalhando aí 18, 17 horas por dia lá dentro do clube, para trazer esse tipo de atrativo, né, para o sócio. Essa parte de eventos, de entretenimento, de shows, que também, num passado, era uma marca do clube, isso também está nessa programação de vocês? Tá na programação. O que a gente tenta é melhorar o aspecto do ritmo, do que era tocado ali, e agora a gente vem conversando sobre isso com alguns produtores musicais, para levar lá para dentro do nosso clube essas novas modalidades de shows. Enfim, nós temos umas áreas muito bonitas. Nossa parte da nossa piscina olímpica ali é maravilhoso. Eu sou apaixonado naquele lugar ali. Então, assim, é ali que a gente está tentando motivar mais essa parte cultural. Inclusive, esse ano, que são 60 anos, a gente está buscando um artista para fazer ali dentro um show de comemoração desses 60 anos de glória do Itororó Parque Clube. Agora, como é que tem sido esse trabalho justamente de apresentar isso para a comunidade? A gente está falando de 60 anos de história, um patrimônio da cidade de Uberlândia, que por muito tempo ficou estagnado e agora ele está dando essa virada de chave, né? Como é que as pessoas, como é que tem sido esse feedback da população de Uberlândia, né? Os outros segmentos que, de certa forma, também se aliam ao clube, aí a gente fala do turismo, da hotelaria, enfim, como é que está sendo essa receptividade desse novo momento, presidente? Para a hotelaria, nós também temos um projeto que nós estamos caminhando com um parceiro, tive reunião essa semana para a criação de chalés para locação dentro do nosso parque. Então, a pessoa vai poder passar a noite, um chalé confortável, coisa moderna, coisa bem bacana. Então, a gente está conversando sobre isso, inclusive para ter essa parte de hotelaria lá dentro do nosso clube. Agora, a gente conta muito com a parceria
não posso negar jamais, né? A Câmara dos Vereadores nos apoia muito, a Prefeitura nos apoia demais. Tem todo o interesse, né? Não, e assim, até porque é um ícone para a história de Uberlândia aquele clube, né? Então, agradeço muito a Prefeitura, a Câmara dos Vereadores, a parte estadual também, a gente tem muito relacionamento em razão do clube. O empresariado está disposto a ajudar, temos aí parceiros que estão patrocinando algumas atividades dentro do clube. Isso é importante e a gente precisa mais. Então, assim, o clube não morreu, o clube está mais do que vivo, ele está em ascensão. A gente aproveita até o momento para pedir mais apoio para os empresários, todo mundo que quiser apoiar o nosso clube. Nós estamos precisando contratar gente para serviços gerais, precisamos de pessoas para contratação de salva-vidas. A gente tem muito apoio da Polícia Militar, do Comando dos Bombeiros. Eu só tenho a agradecer a todos esses órgãos que nos auxiliam bastante. Porque esses investimentos, presidente, isso acaba gerando emprego e renda, né? Sim. Como é que é hoje esse quadro aí de colaboradores? Quanto isso deve se ampliar? Porque a gente está falando de oportunidade, de geração de negócios, né? Então, a partir do momento que o clube ganha esse novo formato, ele tem essa expansão, tem essa visão de trazer novos eventos, atividades esportivas, você está gerando emprego para a cidade de Uberlândia. Como é que está essa preocupação, essa contrapartida social que se é que a gente pode dizer assim? Quando nós assumimos, nós tivemos que fazer algumas readequações e, lógico, que tiveram desligamentos, tiveram contratações. Naquele momento a gente montou equipe, né? Acho que nada também como para gerir qualquer circunstância de negócio, você precisa de equipe. Então, nós montamos equipes, estamos montando equipes e com esse intuito de gerar emprego, trazer mais oportunidades para a cidade. Uberlândia tem, graças ao grande investimento que Uberlândia tem, né, a dificuldade em arrumar essa mão de obra, ela existe. Nós estamos trabalhando para superá-la e agora o intuito é realmente ter um quadro de colaboradores de forma suficiente para dar conta do recado. O clube é muito grande, nós estamos com a equipe terceirizada. Hoje nós devemos ter lá hoje em torno de umas 80, 90 pessoas internas entre nossas e terceirizadas por conta das reformas, mas a gente precisa, no mínimo, chegar ali na casa de umas 200 pessoas aí, é o que a gente espera para o final do ano, interna. Desenvolvimento com sustentabilidade, a preocupação de vocês com o meio ambiente, o presidente citou um manancial muito rico que tem dentro do clube. Como é que vai caminhar modernidade e sustentabilidade nesse projeto? Até essa semana passada foi para a mídia aí, eu estava numa reunião com o prefeito, a gente está caminhando estruturas jurídicas e técnicas para viabilizar uma receita dessas áreas. Não tem nada de investimento imobiliário, nós estamos trabalhando, acho que isso é importante ressaltar sempre, né? Porque sempre foi esse o conceito, está vendendo, está fazendo, não. Nós estamos fazendo mecanismos de ter receita com a preservação. Então, nós vamos trabalhar pela preservação, utilizar os espaços que são possíveis de serem utilizados de acordo com a legislação, mas também monetizar essas áreas com o nosso trabalho de preservação, né? Então, o intuito sempre foi da nossa gestão preservar e trazer mais receita para dentro do clube. Que mensagem o presidente gostaria de deixar para quem conhece o Caça e Pesca do passado ou talvez nunca conheceu o clube e agora o Itororó Parque Clube, o que ele vai se deparar aí dentro em breve? Aquele sócio que gostava, né, frequentou, espero que ele olhe para frente agora e fale, nossa, ficou bem melhor. Então esse é o meu trabalho, é o nosso desafio para entregar expectativa boa para o nosso sócio poder utilizar. Nós vamos trabalhar sempre com esse pensamento. Errar, todo mundo erra, trabalhar duro, nós estamos trabalhando, nossa equipe está trabalhando pra caramba, mesmo que reduzido, está todo mundo se desdobrando para entregar o melhor para o sócio. Para quem quiser mais informações, se atualizar das novidades, querer fazer parte desse novo projeto, que caminho seguir? Eu acho que hoje o meio tecnológico mais fácil possível é o nosso Instagram. Através do nosso Instagram você consegue contato conosco e lá tem o WhatsApp, tem o telefone e até lá. Vai lá para conhecer a nossa estrutura. Vai lá fazer uma visita. Vai lá fazer uma visita. Eu estou lá praticamente diariamente e atendendo sempre o sócio. Todo mundo que quer falar com a gente organiza um pouquinho da agenda e tenta conversar com todo mundo que é possível. Presidente, eu costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas o nosso tempo está se esgotando.
em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no Band Entrevista. Obrigado, é uma satisfação muito grande e precisando da gente, estamos à disposição. Renovado o convite, então, para os próximos bate-papos. Combinado? Se Deus quiser. Obrigado. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o presidente do Itororó Parque Clube, o então Caça e Pesca de Itororó de Uberlândia, senhor Carlos Alberto Cunha Martins Júnior. A você que ficou conosco até agora, nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.